Bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou o Felipe Palmeri, pré-vendas da Jump Label, e hoje eu estou aqui com o Anderson Argentoni, nosso diretor de Customer Experience, e com a Jéssica Ferreira, nossa líder técnica de Data Science. E hoje a gente vai falar sobre a importância e o papel da criatividade no desenvolvimento de modelos de analytics. Então, a gente desenvolveu também um webinar em parceria com a SAS. A gente vai deixar o link aqui embaixo, se você quiser ver. A gente fala um pouco mais aprofundado sobre esse assunto. E agora a gente vai bater um papo e discorrer um pouco sobre isso. E aí, Anderson, o que você pode falar para a gente sobre... Primeiro, vamos contextualizar, né? O que é a criatividade? Legal, Felipe. A gente, como você disse, quando a gente foi fazer esse webinar para a SAS, né? Eu lembrei de um exemplo que a Jéssica tinha falado para mim, de um uso de uma técnica, né, estatística que normalmente é utilizada para uma solução, né, e ela falou, olha, eu já usei essa técnica para outras soluções, né, depois a Jéssica pode falar um pouquinho mais. E aí eu fui pesquisar um pouco, né, sobre essa questão de como que funciona isso dentro do mundo de analytics, né? Quando a gente pensa no analytics, a gente pensa muito em algo que é um pensamento mais analítico, mais ordenado, né? E tem até aquele velho mito de que cada lado do nosso cérebro faz apenas uma coisa, né? Então, se eu estou fazendo uma conta matemática, né? O lado esquerdo do cérebro que está funcionando, o direito está lá parado esperando para quem sabe uma hora você usar. E não é bem assim, né? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso para a gente entender qual é a verdadeira função da criatividade, né? Dentro do Analytics. Aí só para contextualizar, né? Falar um pouquinho sobre esse exemplo, Jéssica, você quer comentar um pouquinho a questão do case que a gente conversou? Sim. O Market Basket, ele geralmente é usado para cesta de produtos mesmo, né? Então, por exemplo, quando você vai numa drogaria, eles falam, com base no seu consumo, esses produtos também podem ser do seu interesse. Então, no e-commerce, você clica no produto e tá lá, pessoas que viram esse produto também viram esses outros produtos. Mas isso também pode ser usado, por exemplo, igual foi esse case, que foi uma licitação, para a gente poder ver quais empresas que sempre entram juntas numa licitação e poder identificar, por exemplo, sempre que a empresa A entra, a empresa B também entra, e uma fica em primeiro lugar, a outra fica em segundo lugar. E o lance delas é muito parecido, então isso aí pode ser identificação de conluio. E se a gente tivesse também informações adicionais, dava para criar score, para poder ter mais força além desse modelo, para poder identificar essas relações. Eu acho bem legal, né? Então, que nem você falou, Market Basket, se eu for na internet, for pesquisar um modelo de Market Basket agora, é esses exemplos que eu vou ver, né? Como que eu uso para identificar quais os produtos que são vendidos em conjunto, ou sempre aparecem no mesmo ticket, né? Se eu estou num mercado físico, para eu arrumar a gôndola do jeito certo. Tem até aquele exemplo que a gente sabe que é um mito, né? Do caso lá da cerveja e da fralda, né? Que é um exemplo que muita gente usa, né? Que o mercado notou que muitos tickets tinham cerveja e fralda no mesmo ticket, né? Na mesma venda. E aí eles decidiram colocar um produto perto do outro para vender mais, né? A gente sabe que isso é uma solução que é muito utilizada para isso, né? Mas que nem você falou, a gente consegue pegar essa técnica que você aprendeu na faculdade ou que aprendeu em algum curso e tentar expandir um pouquinho mais, né? Pensar em outros usos para isso. E isso, para mim, tem tudo a ver com a criatividade, né? Então, você conseguir ter essa visão, né? E sentar e pensar, olha, tem um problema, quais as técnicas que eu já conheço que eu poderia utilizar, né, para resolver esse problema, mesmo que eu nunca tivesse usado aquela técnica para isso, né?
E aí, quando a gente fala de criatividade, né, tem um negócio que eu até falei no webinar que eu acho uma frase bem bacana sobre criatividade, que é do Steve Jobs, que assim, quando você pergunta para um cara que é criativo, né, ou como que ele fez para chegar em alguma coisa, né, eles se sentem até meio culpados, porque eles não inventaram nada, né? Eles criaram as conexões para isso. E isso é algo que eu acho bem interessante, é criar essas conexões, né? E eu acho que isso faz parte muito do dia a dia do analista de dados, do cientista de dados, né? Que é tentar ver essas conexões que não estão explícitas, né? Sim. Até porque é uma área super... Desculpa. Não, pode falar. Até porque é uma área super nova e não existe uma receita de bolo. Tipo, ó, faça isso que vai sair isso. Então, faça essa transformação que vai sair dessa forma. Tudo depende de qual é o seu negócio naquela hora, o que você quer responder, como que o usuário, né, quer receber esses dados. Então, tem todo um fluxo, não é só igual a ciências exatas, que 1 mais 1 é 2. Exato, isso é bem interessante. Você falou de como demonstrar esses dados, né? Como mostrar isso, né? Uma das coisas que você até fala para mim quando sai o resultado de um modelo, é uma tabela, né? É uma tabela com score. Mas como que você pega esse resultado e mostra para a pessoa que vai usar no final? Né? Você não vai entregar só uma tabela para ela. Então tem muito disso, né? De explorar as técnicas, explorar novas formas de fazer as coisas para conseguir entregar o melhor, né, para aquele projeto que você está desenvolvendo, né? Acho que complementando só um pouco sobre a parte da criatividade, né? Eu cheguei a fazer um curso uma vez e o professor ele tinha uma definição bem legal. Ele falava que a gente podia substituir a palavra criatividade por combinatividade. Porque, que nem você falou, é uma conexão ali, né? A gente não cria nada. Na verdade, a gente combina. Então, é muito importante, e aí, como papel do cientista de dados, você ter um bom repertório, né? Então, você conhecer várias técnicas, você conhecer do negócio. Então, quanto mais você conseguir captar e conhecer de técnicas e do que o negócio do que é o negócio, né? E de quais são aqueles dados. Então, quanto mais informações você tiver, maiores as chances de você conseguir fazer combinações e conseguir ter uma solução diferente como essa que a Jéssica comentou, né? Não ficar travado no que você no que você tem, o que você aprendeu, né? E usar só para aquilo. Eu lembro que até o Rafael, que não está aqui hoje com a gente, ele falou de um exemplo de um cliente que ele atendeu, onde o pessoal pegava sempre o mesmo modelo, a mesma técnica, né, de modelagem, e usava para tudo. Né? E isso acontece, né, Jéssica? O cara aprende no curso que essa técnica é fantástica, então ele aprende gradient boosting, ele acha que é fantástico, que é muito legal e vai para tudo. Então o cara não sai daquilo. Que às vezes tem a complexidade no modelo também, né? Por exemplo, eles usam um modelo super complexo para resolver um caso mais simples. E às vezes você não precisa de um canhão para matar uma mosca. Por exemplo, o mais simples ele vai atender melhor do que um modelo mais sofisticado, que vai demorar mais tempo de execução e que, na verdade, não era o que você necessitava no momento. Então, tem que pensar em todos esses aspectos, né? O tempo que você recebe a resposta do modelo também influencia no negócio, né? Não adianta você ficar lá dias executando alguma coisa para chegar no resultado que, poxa, quando o resultado chegar, você já perdeu venda, já perdeu receita, né? Já teve alguma fraude, qualquer coisa do tipo. Tem que, como o Felipe disse, o repertório ele tem muito a ver com isso, né? Ter repertório e explorar esse repertório, né? E não só na parte das técnicas já da modelagem, né? Acho que desde a parte do feature engineering, né, de você construir as suas variáveis, também é bem importante você estar aberto a criar coisas novas, né? Porque você tem a sua base lá, mas pode ser que você consiga criar coisas, conexões ali que melhorem o seu modelo, né? De acordo com como você trabalha aquelas dados. Isso é um negócio que eu queria explorar um pouquinho mais. Você falou uma palavra que pode ser que quem esteja ouvindo não conheça, que é o feature engineer.
Você consegue explicar para a gente o que é isso, Jéssica? Porque antes de você fazer o modelo, e o que é o mais importante, e é onde você deve gastar a maior parte do seu tempo, é trabalhando os seus dados, né? Então, isso é engenharia de dados. Você construir a sua tabela, fazer as variáveis auxiliares, todas essas coisas, ver a consistência dos seus dados, fazer a análise exploratória, que é algo que muita gente negligencia, né? Que vai e já pula para a parte do modelo, mas às vezes você não sabe, se as suas variáveis estão tendo informações futuras, por isso seu modelo está tão bom. Enfim, tem N coisas que a preparação dos dados é tão importante para a gente poder construir os modelos. Bacana. E aí, isso que é o Feature Engineer, né? Fazer essa preparação, entender as variáveis que você tem lá e se aquelas variáveis, elas colaboram com o modelo que você vai desenvolver, né? Isso, o Feature Engineer é engenharia de dados, né? Que é construir mesmo a AVT. E aí depois passa, se tiver esses dois papéis, para o cientista de dados, para ele poder fazer a parte exploratória. Mas é um trabalho muito conjunto. Porque, por exemplo, se eu acho uma inconsistência, eu preciso voltar ali na construção da tabela, fazer mesmo, ver a qualidade dos dados que eu tô consumindo. Bacana. Uma outra coisa que eu achei interessante nessa pesquisa que eu fiz, né, foi um estudo que foi feito por uma consultoria inglesa, se eu não me engano, que falava de 5 pontos, né, 5 pontos que tornavam um trabalho criativo, né? E eles tentaram classificar o serviço dos cientistas de dados, o trabalho dos cientistas de dados nessa classificação para ver se era um papel criativo mesmo, né? E aí, quais eram esses 5 aspectos aí? O primeiro era o novel process, né? Era entender se o papel dos cientistas de dados utiliza abordagens inovadoras para resolver problema. O que vocês acham? Isso é válido, não é válido? Com certeza. Com certeza, porque antes de tudo, às vezes as pessoas chegam, igual você falou, eu tenho um modelo tal, responde isso para mim, tá, mas o que eu quero responder? Por que eu quero responder isso? Por que esse é o meu case? E às vezes a pergunta que eu quero responder nem é a pergunta certa. Uhum. Fala aí, Felipe. Eu vou falar só que tem muito essa parte, né, de análise, mas também a criatividade conta muito, porque senão a gente podia, com a evolução, né, da tecnologia, daqui a pouco você vai ter já modelos que fazem tudo sozinho. Então, se você não tem esse papel, essa parte de inovação ali, você poderia substituir por uma máquina que faria esse trabalho, mas tem essa parte que é muito importante de trazer outras informações, trazer essas técnicas. E esse é o segundo ponto, se o papel é resistente à mecanização. Se é possível substituir totalmente o papel de um cientista de dados por um algoritmo ou uma máquina, né? Como o Felipe disse, existem hoje tecnologias que automatizam algumas coisas, né? Mas eles não vão substituir totalmente, né? Qual é a percepção de vocês sobre isso? Eu acho que não substitui, até porque algumas coisas precisam de customização, né? Porque os seus dados são diferentes dos meus dados, o volume de dado que eu tenho é diferente do volume de dado que você tem, a métrica padrão que eu quero alcançar, às vezes para o seu case nunca vai ser possível. Então, tem um mínimo viável que para você é um e para o outro cliente é outro. A mecanização eu vejo como um facilitador só, né? Exato. Você pular algumas etapas do processo, deixar que a máquina resolva, para você conseguir focar no que realmente interessa, né? E aí tem um negócio que você falou, que as coisas são diferentes, que é exatamente o terceiro ponto dessa pesquisa, né? E pergunta se o papel do cientista de dados, ele tem funções não repetitivas ou não uniformes. Então, se tem alguma variação das entregas, né, entre os projetos. Então, se muda a complexidade, se muda o conhecimento, se muda o aprendizado, né, e se isso influencia no trabalho. E influencia, né? Tem tudo... Um trabalho não é nunca igual ao outro, né? Muda até, por exemplo, como que o usuário quer consumir esse resultado. Não, eu quero esse resultado igual uma fraude. Tem que ser real time, né? Tem que bateu ali, eu vou responder se é fraude ou não. Ou, só quero sugerir produtos, tá? Pode rodar uma vez por dia.
E aí a qualidade do modelo, como você vai monitorar, como você vai responder aquilo, a métrica do cliente é bem diferente. Bacana. A outra questão que eu acho que bacana também, quarto ponto, é a criatividade, ela contribui com a corrente de valor, né? Então, independente do contexto, né, do negócio, se é uma indústria, se é um varejo, se é um departamento financeiro, se é um departamento de logística, a criatividade ela pode influenciar no resultado do trabalho? E, na minha opinião, sim. A minha também. Por exemplo, você fala, Jéssica, eu tenho esses dados aqui, faça para mim uma previsão. Eu entrego para você uma tabela. Ok, tem uma tabela. Mas não, eu entrego para você um report explicando quanto que vai subir, quanto que vai descer, como vai funcionar. Você é capaz de simular os seus dados. E se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, já é uma coisa completamente diferente que a gente vai fazer usando o mesmo resultado. Sim. E aí eu acho que tem muito a ver também com o quinto ponto, né, que é a interpretação, né? Você precisa fazer a interpretação e não a mera transformação, né? Então, o papel do cientista de dados, ele é diretamente envolvido nessa tradução, né, da ideia, de uma ideia ou de um artefato para outro, né? E essa transformação, ela tem esse espaço para criatividade, né, para você usar os seus critérios para conseguir chegar numa solução melhor. Exato. Tem uma outra coisa que é interessante também, né, quando você está estudando qualquer tipo de trabalho mais criativo, existem técnicas de processo criativo, né? E eu acho que é legal essas técnicas serem incorporadas ao trabalho do cientista de dados também. Esse processo criativo, né, ele é composto por 4 etapas. O primeiro é a preparação, né, quando você senta e absorve as informações sobre o problema que você quer tratar. Então, você faz o estudo, faz as pesquisas, né? O segundo é incubação. Então, é o momento que a gente deixa a mente trabalhar para criar as associações, né? O terceiro é a iluminação, né? Que é a lampadinha lá nos desenhos animados, né? Que é o momento que a sua ideia surge. E depois a implementação, né? Que é o momento para a gente aplicar essa ideia, testar, ver o resultado, ver se é bom ou não, né? E eu acho que isso está muito integrado ao trabalho de análise de dados, né? E é algo que, assim, a gente não deveria fazer de maneira automática. Talvez incorporar esse processo, né? Se não for natural, incorporar isso dentro do trabalho, né? Eu acho que uma das maiores diferenças de um cientista de dados para se fosse algo que a máquina conseguiria fazer é que o cientista de dados ele vai conseguir conversar com várias pessoas, ter uma ideia melhor ali de tudo que está acontecendo, né? Então não é tão simples quanto pegar uma base de dados, saber o que cada variável significa e ficar olhando para aquilo e pensando em como resolver. Isso é parte do trabalho, mas também vai muito de entender, até muito do feeling do próprio pessoal de negócios ali sobre aqueles dados, sobre o problema, até muitas vezes sobre como aquele dado é capturado. Então tem muita coisa que pode estar relacionada, né, com esse processo de análise de dados que envolve o cientista de dados fazer essa captura e estar aberto, né, para capturar todas essas informações, ter essas conversas, se aprofundar ali realmente no problema, para depois ele juntar tudo ali e fazer esse trabalho de conexões, e aí entra aquele ponto de quanto maior o repertório ele tiver, maiores as chances dele fazer conexões diferentes ali do que simplesmente sair testando um monte de modelo e ver o que funciona melhor, né? Ele consegue fazer um trabalho muito mais, uma qualidade muito melhor quando ele tem esse trabalho prévio ali de se preparar, né? Quanto melhor for a preparação dele. Tem um exemplo que a Jéssica deu até, numa fala anterior dela, que é na definição até da questão de negócio, né? Você saber se você está fazendo a pergunta certa, e isso faz parte do trabalho de ciência de dados, né? Entender se aquela pergunta está sendo feita da maneira correta, e o processo criativo pode ajudar nisso também, né? Você juntar o máximo de informações para saber se o que eu estou perguntando
é a pergunta correta ou tem outra pergunta que pode ajudar muito mais o negócio, né? Outro ponto que é legal também no processo criativo é que talvez o processo criativo também possa ajudar no desenvolvimento das hipóteses, né? Tem algum exemplo, Jéssica, de como isso pode acontecer? Por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu fiz uma promoção. E aí eu quero testar se aquela promoção ela foi efetiva ou ela não foi efetiva. Então, às vezes eu tenho lá os meus dados, eu vou tirar só uma média padrão e falar, não, foi efetiva porque aumentou, sei lá, em R$ 100 as minhas vendas. Porém, aquilo pode ser que seja um movimento natural. Se eu tivesse feito uma promoção ou não tivesse feito a promoção, eu iria vender a mesma quantidade. Então, para a gente ver se realmente aquele resultado ele bate com o que eu penso ou não. Eu acho que isso tem muito a ver com o processo criativo mesmo, porque você vai ter que sentar, entender quais são os aspectos do negócio, para você entender se a questão de que só subiu as vendas por causa da minha ação é real ou não. Sim, porque não está isolado, né? Não é só a minha ação. Pode ser, sei lá, eu vendo roupa de frio e estava numa semana que estava frio. Tem várias outras coisas que podem corroborar. Então, não posso dar sempre um resultado e falar, é isso, 100% de certeza, toma. Tem vários fatores externos também que podem influenciar e isso você tem que passar também para o seu cliente, né? Porque senão vai achar que é só por conta do modelo. Bacana. Um outro ponto é que a criatividade pode ajudar a gente, né? O processo criativo pode ajudar a gente a testar os nossos dados, né? Então, dados complexos, né? Eles podem não permitir que uma análise seja feita com as ferramentas que a gente conhece, né? Então, a criatividade ela pode conduzir a gente em novas abordagens, né? E fazer a gente sair das rotinas que a gente já conhece, né? E ir para outros tipos de testes diferentes, né? Então, pegar não ficar só no conhecimento que a gente tem, né? Ir para outras ferramentas que eu desconheço, ir para outros testes, novas abordagens que eu desconheço também, para fazer essa análise de dados. E o último é o desenho da própria conclusão, que a Jéssica já falou um pouco, né? Mas ao invés de eu só entregar uma tabela, por exemplo, para o meu cliente final, né? Entender como que ele vai usar aquela informação, para que ele vai usar, né? Quem vai consumir? Quem vai consumir, para eu conseguir pensar em novas abordagens de entregar isso, né? Hoje entra muito aquela questão de storytelling, né? Para você conseguir apresentar os dados. Então, isso é uma coisa que já é muito difícil você automatizar, né? Como colocar uma máquina para fazer. Ainda tem muito esse lado de criatividade, muito lado humano, né? A gente construir, ler os dados, interpretar, conseguir mostrar de uma forma que o outro ser humano ali interprete, entenda de uma maneira clara ali o que os dados estão mostrando, né? Não adianta mostrar um monte de número. A gente tem que mostrar ali de uma maneira clara que isso ajude ele e resolva o problema. Sim, mesmo, por exemplo, às vezes, vou usar esse modelo aqui porque, sei lá, o aplicado à saúde é esse. Só que às vezes você está comparando, por exemplo, uma indústria de pequeno porte com uma indústria de grande porte. Então, os modelos e como se comportam os dados é completamente diferente. Então, por isso tem vários N fatores que não dá só para plugar um robozinho e pronto. Tem coisas que são configuráveis, coisas que precisam de customização e precisa da intervenção de um cientista e também do negócio. Não, bacana. E aí, para fechar, antes da gente partir para outros exemplos, né? Nessa análise aí, eu achei um outro estudo que foi realizado pelo Festival de Cannes, né? E pela McKinsey, que eles fizeram entrevistas com 200 CMOs, né? Então, o chefão de marketing das empresas, para tentar identificar se as empresas tinham uma integração entre os trabalhos de criatividade, que estão mais ligados à área de marketing dentro das empresas, né, normalmente, com a parte de tecnologia, né? E um negócio que eu achei bacana é que, assim, eles identificaram que
as empresas que eram mais integradoras, então que usavam mais dados e o processo criativo integrados, elas tinham um aumento de receita anual maior do que as outras. Então, isso eu acho bem bacana. E uma outra informação que é interessante também é que essas empresas, aí eu estou falando do processo criativo mais a análise de dados ou processo criativo, estou falando de duas áreas, marketing mais TI, bem integradas, mas essas empresas onde eles identificaram esses aspectos, elas usavam até 56% mais Advanced Analytics do que os seus outros pares, né? E o entendimento da análise da jornada dos clientes também era 30% maior do que nos outros. Então, assim, faz diferença eu ter essa integração, né? Esse estudo fala muito da área de marketing, onde você já tem um processo criativo bem fundamentado, né? E você está levando data-driven para dentro, mas também faz sentido o contrário, né? Pegar esse conhecimento que você tem nessas áreas mais criativas e trazer para dentro da análise de dados para aumentar a receita das empresas também. E aí eu queria fechar só com mais um ou dois exemplos, né, de outras formas. A gente falou do Market Basket bastante no começo, mas outros exemplos que a gente poderia utilizar, né? E aí eu achei um bem bacana, e agora eu tive uma surpresa, agora há pouco que eu descobri que a Jéssica entende pra caramba sobre o assunto, então vai dar uma aula pra gente, que é a aplicação de modelo de sobrevivência. O que é um modelo de sobrevivência e para que ele é usado normalmente, Jéssica? Então, os modelos de sobrevivência, eles têm esse nome justamente por eles serem muito usados em dados de saúde, tá? Em cases de saúde. Então, por exemplo, um case, tem um tratamento de câncer, então ele vai acompanhando o paciente para ver se ele vai ter melhora ou se não vai ter melhora, ou seja, se ele vai falhar ou se ele vai sobreviver, por isso que ele tem esse nome. E aí, muito usado também, por exemplo, fisioterapia, comparar tratamentos para ver o que tem uma sobrevida melhor, todas essas coisas. E aí, por isso que ele tem esse nome e é aplicado basicamente na saúde, mas também existem outras aplicações que podem usar. Então, eu achei bem bacana essa questão do modelo de sobrevivência. Eu tinha visto até um outro exemplo onde eles usavam esse tipo de modelo para fazer análise de dados epidemiológicos, né? Mas eu também vi exemplos onde dá para você usar esse modelo, né, para você analisar, por exemplo, difusão de inovação, de tecnologia, de um produto, né? Então, ver a sobrevivência do seu produto, no final das contas. É possível fazer isso, Jéssica? Sim, eu posso obter dados de produtos semelhantes, né? E aí comparando a curva de sobrevivência e vendo também o que faz o meu produto ser impulsionado ou não, quais são as variáveis externas que influenciam nesse comportamento ou não, fazendo um monitoramento. Então, isso é um dado muito bom, né? E é um uso criativo, porque você está pegando, se você ficar só no acadêmico, né, no que você aprendeu no livro, né, você nunca vai aplicar isso dessa forma. Então, é bacana você pensar, entender como que são as técnicas que você tem para você aplicar elas melhor. E o último exemplo que a gente queria dar, antes de encerrar, que eu também achei bem bacana, a gente estava nessa discussão do Market Basket, né? De utilizar o Market Basket para outras técnicas. A gente deu o exemplo de conluio, mas a Jéssica deu outro exemplo, de você usar o Market Basket para avaliar equipamentos e medicamentos que são utilizados numa cirurgia, né? Como que a gente poderia utilizar esse modelo para isso, Jéssica? Por exemplo, a gente vê sempre quais que são relacionados juntos, só que o nosso interesse agora é ver os que aparecem
em poucos casos relacionados juntos, entender o porquê que esse produto foi relacionado. E aí dá para identificar a fraude, estou fraudando para poder lucrar mais do plano de saúde. Então, vai que um funcionário está fazendo mau uso daqueles equipamentos. Então, dá para pegar uma fraude usando um modelo que não é tão sofisticado, mas que já me dá bons indícios. Então, é legal, eu achei legal isso, porque funciona para uma empresa de seguros de saúde, né? Então, poxa, eu tenho aqui todos os materiais que são usados numa cirurgia, e aí eu identifico que tem 2, 3, 4 cirurgias que tem 1, 2 materiais diferentes ali, né? Isso é um indício, poxa, se toda cirurgia de pé, né, utiliza essa lista de materiais, por que eu tenho esse outro material que não tem nada a ver com essa cirurgia aqui? Né? O marketing básico poderia ajudar nisso. E até para um hospital, né? O hospital para entender se as coisas, os equipamentos estão sendo utilizados da maneira correta. Né? Então, a minha mãe, ela trabalha no hospital, né? Trabalha no centro cirúrgico. E é legal que ela conta que eles preparam toda a caixa já para a cirurgia, né? A hora que você tem lá os materiais que estão dentro dessa caixa, cada coisa ali tem um custo diferente. Se começa a preparar esses materiais de uma forma diferente, você está gastando dinheiro, né? Ou Sim. Desinfetando algo que não precisaria ser desinfetado, ou tem um medicamento ali que você já tirou da caixa e não vai usar mais, né? Isso Sim. Pode ser um ganho para o hospital também. Bem bacana, e com esses exemplos a gente encerra o Jump Talk de hoje. Se você gostou, né, dá joinha, é assim, Felipe, que fala? Curte aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta. Bacana, então comenta, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo Jump Talk. E o sininho de notificação. O sininho de notificação, por favor.